Cássio falou que com o passar do tempo vai engordando. Qual seria, assim, por que isso acontece? Quero saber. Então, acontece que o ser humano... Aqui, é só lembrar que isso aqui não é consulta não, viu? Mas a minha filha... a endocrinologista aqui, você acha que eu não vou fazer umas perguntinhas assim pessoais? Vamos lá, doutora, que eu estou interessadíssimo nessa entrevista. Então, a partir de 30 anos, no modo geral, eu costumo falar que mulher é um pouquinho antes, que a gente já percebe em torno de 25 anos. E homem, às vezes, 30, 35, a gente começa a ter uma diminuição da nossa massa muscular esquelética, que é os músculos que nós fazemos contração voluntária, que a gente manda o comando e ele obedece. O músculo de contração involuntária é o intestino, que a gente não tem esse controle. Só para vocês entenderem a diferença. Então, o metabolismo, ele nada mais é que o equilíbrio, quando ele está equilibrado, o equilíbrio entre a massa de gordura e a massa muscular. Quando acontece um desequilíbrio, a gente começa a aumentar um dos dois, acontece ou um nome que chama catabolismo ou anabolismo muscular. O catabolismo é onde a gente tem perda de massa muscular e, consequentemente, maior aumento de gordura. E o anabolismo, não necessariamente o aumento de gordura ou de tecido muscular, é o aumento de algum dos dois tecidos. A palavra anabolizar significa formar. Aí o seu corpo vai formar dependendo do que você der para ele. Se você der substâncias e estímulos corretos, às vezes ele formar uma massa muscular que poderia acelerar o metabolismo. Se a gente, às vezes, dá um alimento ruim, ele vai aumentar, fazer o anabolismo do tecido adiposo, que é a gordura, e aí vai ficar com o metabolismo mais lento, mais prejudicado. Porque a gordura, ela não é um tecido metabologicamente ativo, ela é um tecido mais de reserva, ela é estática. Já o músculo, ele é um tecido que ele gasta muito, ele precisa de muito gasto energético para poder se manter ativo, né? Então, o próprio processo de envelhecimento do ser humano, a partir de 30 anos de idade, que é uma média, tem gente que vai sentir em torno de 40, 50, mas tem gente que vai sentir em torno de 25. As mulheres, principalmente, quando porque também está associada muito ao sexo, né? Homem, na verdade, porque se a gente for parar para pensar, todo o princípio está associado à questão de massa muscular. Porque por que nós mulheres, às vezes, engordamos mais rápido, ou temos maior dificuldade de perda de peso que um homem? Porque a gente tem menos massa muscular. A verdade é essa. Quando o homem ele assume um padrão feminino em relação a muita adiposidade, muita gordura distribuída no corpo, ele também pode ter um metabolismo mais lento, entendeu? Não compatível com o homem, às vezes, daquela faixa etária, com a maioria das pessoas saudáveis, né? Vamos dizer assim. Naquele contexto que ele se vive. Exatamente. Interessante. Só para um detalhe aqui, desculpa, viu, doutor Serginho, mas não consigo parar de pensar. Aí a gente vai para ideologia de gênero, eu fico pensando, ideologia de gênero não mexe nessa questão metabólica, a não ser que você faça uma ingestão de hormônio, de alguma coisa assim, porque você está falando uma coisa interessante. Nós mulheres, você falou, né? Nós mulheres temos mais massa... Menos massa muscular. Não é porque você quer. Não, é natural, é toda biológico. Mulher tem. E aí a gente vê pessoas, às vezes, injetando certas coisas para ter menos ou ter mais massa. Mas essa é uma das questões, até perdoe também, já que abriu parênteses, que preconiza, assim, né, nessa questão da ideologia de gênero, é esse tratamento já hormonal para quê? Já enche ali de hormônio, mas para mudar uma natureza que não... E às vezes o problema que eu acho, que às vezes é a banalização de uso hormonal que existe, né, no meio, e o efeito que isso dá. Eu acho que o hormônio, hoje em dia, eu costumo falar que daqui a um tempo, não muito tempo, os hormônios, eles vão ser a próxima droga, que foi tipo aquela situação com um remédio de emagrecer, que o pessoal falava. Você pode tomar um remédio de emagrecer que depois que você para, tudo engorda, volta tudo de novo. O hormônio vai ser novo, porque você vê que está tendo um abuso da substância e o seu corpo, uma hora, ele vai dar um rebote. Vai dar rebote. Ainda mais se você estiver muito, muito, muito longe da sua fisiologia, que é difícil de se manter, às vezes, um corpo muito, muito atlético sem uso hormonal contínuo. Que loucura. Entendeu? Eu não sei se hormônio eu posso colocar na categoria medicamentos. Medicamentos. Mas tem esse fator que a gente até pede para colocar na tela aí, que é um fator que leva a essa... aumento de peso, a engordar, que é a questão dos medicamentos. Porque o que acontece? Quando o indivíduo está jovem, às vezes ele não tem necessidade. Aí entra a idade, às vezes fica com algum episódio depressivo, os medicamentos da área da psiquiatria, eles fazem ganhar bastante peso. Na verdade, não é que eles engordam, né? Eles podem estimular o apetite. Uma vez o paciente aumenta a ingesta de alimentos e aí isso vai fazer com que ele ganhe peso. Mas remédio que prolifera célula adiposa, que faz multiplicação de célula adiposa, eu desconheço. Mas, por exemplo, o hormônio, quando a mulher toma anticoncepcional? Pois é, aí o que acontece? O anticoncepcional ele não interfere no apetite. Então, se ela ganha, aí tem que diferenciar a questão, sim, dela ganho de peso e ganho de gordura. Porque parece que é a mesma coisa, mas não é. O peso, ele pode ser composto de massa muscular, de tecido adiposo, os órgãos, ossos e
água. Ah, sim. Então, quando a gente ganha peso rápido, principalmente, normalmente a gente ganhou água. A gente está retendo líquido. Né? Pode ter um pouco de gordura associada também, mas normalmente o ganho quando a gente ganha peso rápido, realmente isso não é gordura, isso é água. Então é isso que eu ia comentar. Essa medicação anticoncepcional ou qualquer medicamento hormonal, eles não têm a característica de aumentar a célula adiposa. Como eu falei, nenhum remédio faz isso. Mas eles podem levar a uma retenção líquida. E isso no sexo feminino, então, tem um impacto muito maior do que no masculino. As mulheres, quando elas, às vezes, vê que um inchaço, eu costumo mostrar para minhas pacientes, que é como se fosse aquele inchaço pré-menstrual. Você vai vestir a calça, ela dá aquela agarrada. Aí você fala assim, olha, engordei. Vamos lá. Você manteve uma rotina alimentar igual você sempre manteve? Está mantendo tudo equilibrado? A chance de você ter engordado é pequena. Sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.